Aqui, vamos ver. Abrindo a câmera, salvar. Tô me Agora! vendo, gente. Vai ser ô, Ai, que Célia vergonha. Brasil! E ela tá, ó, me Gente, filmando, como viu? pode, né? Eu canto na igreja, mas aqui é tão diferente, tá me dando até um burburinho no estômago. Que Como camisa pode? bonita! Menina, eu vou te contar, eu tenho uma amiga toda especial que ela mora um pouquinho longe, mas ela envia pra todo o Brasil. Olha que coisa linda. Linda, menina. O Se raso tu não me quiser, ela define vende. mais. Se tu Tá, quiser, ela vende, pode ter certeza. tá vendo? Ó, E outra coisa, tem bom gosto ela, né? Porque me disseram que tu nem escolheu, tu deixou ela escolher, assim, tu jogou pro você tá universo. vendo? Jesus me dá uns presentes tão lindos. Coisa mais linda! Olha, Dá lugar na terra, vaso! oh meu Deus, o Senhor é bom em todo tempo, né, Ele gente? é. Meninas, bom dia. E bonita Todo, aquela minha todo gente, mundo ela é nunca mostra o linda. rosto. Oi? Olha que sorriso lindo! Vocês são Mulher, faça assim lindas. não. Ah, e antes de cantar esse louvor que o Senhor colocou no meu coração, eu queria ler aqui uma passagem aqui, dentro do que a gente já vem aprendendo, né, com o Senhor. Ele tem falado muito da gente se posicionar, né? Isso, Da gente ouvir a voz do Senhor. E isso. aqui, a gente já até passou por esta passagem aqui em João 6, versículo 5, que diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Aqui mostra como o Senhor se preocupa conosco e ele se antecipa, né? Em nos abençoar. Ninguém da multidão chegou lá para dizer: Jesus, eu quero isso, Jesus, eu quero aquilo. Mas ele já sabia a necessidade. E com a gente não é diferente. Que o Senhor possa te visitar nessa manhã e suprir as suas necessidades de acordo com o querer dele e que o seu coração necessita. Vamos lá? O Tá louvor de recebido, hoje é um hino aguardei agora. conhecido, um hino bem antigo também, que é para ficar fácil, né? Para mim não gaguejar muito. Eu não. Que também está dentro disso que a gente tem aprendido muito, que é para a gente seguir a Jesus, não tirar os olhos dele. É o hino de Cassiane, Vou Seguir. Se Ai, vocês eu amo. puderem cantar comigo, cante aí dentro de casa. Dê um brado em nome de É Jesus. isso! Glória! Vamos lá, para a glória e honra do Senhor. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque Oh, glória! se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. E então cante assim: vou seguir os passos de Jesus. Comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair.
cair, o crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Oh, aleluia! Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque eu vou seguir. Glória a Deus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Nos braços de Jesus. Glória. Aleluia, que possamos seguir firme os passos de Jesus. A gente não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque Ele é o caminho, a nossa salvação. E eu agradeço assim que vocês tenham prestado os ouvidos para louvar ao Senhor. Glória, é vaso. Prepara que eu vou te chamar para cantar mais um, vice? Amém. Ah, você hoje tá folgando, você hoje é nossa. Eu não posso dizer? Aleluia, que seja para honra e glória do Senhor. É isso, glória. Deus te abençoe. Já eu te chamo. Beijo. Amém. Beijo. Minhas meninas, cadê a Alexia? Alexia, é o teu momento. Ó, o senhor Carlos Estilos, cozinheiro, né? O meu amor. Acabou de entrar aqui na live e botou que bênção. Ele é bem formal, a pessoa mais formal que eu conheço. Cadê a Alexia, minha gente? Vou botar você agora. As meninas dizendo, olha o marido de Glória. Ele tá, cadê ele? Ele botou que bênção e 4 corações. Ele tá ocupado, que ele está cozinhando hoje. Aham. Eu disse a ele, que cheiro bom, faz o almoço. Alexia. Cadê você, garota? Tô aqui. Mas eu não estou te vendo, que foi de novo, Senhor. Mas dá pra escutar? Aham, mas cadê? Eu quero ver. Calma, mulher. Ai. Boa, garota. Ela queria fugir. Não foge, não. Ai, Olha, meu coração parece que vai sair eu já disse, eu disse a alguém esses dias, não lembro pra quem foi, mas eu digo de novo. Olha, Tá dando eco. que eu não posso fugir, vocês também não podem. Não, eu não tenho nem palavras sobre isso. Olha, tô até nervosa. Eu tava muito bem, mas meu coração agora parece que vai sair pela boca. Foi só ligar aqui. Nada, verbaliza isso não, menina, confunde o inimigo.
Paz do Senhor, gente. Amém. São lindas, né? Selma disse que fica impressionada com a beleza delas. O quê? Lindas. Glória a Deus. Gente, isso aqui é pra confundir inimigo, porque eu tava, olha, só Jesus sabe. A gente vai primeiro, para chegar onde o Senhor quer falar, a gente vai primeiro contextualizar o assunto. Então, a gente vai ler primeiro Gênesis 2, 15, do 15 ao 17, para começar. Abram as Bíblias, minhas meninas. Abram as Bíblias, a Bíblia é de papel, porque é um privilégio que a gente tem. Gênesis 2, 15 ao 17. Não é só para ficar escutando, não, gente. É para ler também. Boa, garota. Vou começar. Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E aí, para contextualizar, a gente sabe que depois daqui o Senhor cria a mulher, né, dá a instrução de não comer do fruto. Isso, dá a instrução de não comer do fruto, até que todo mundo já está ciente. Mas eu quero que vocês prestem atenção no com certeza morrerá, do versículo 17. É um fato, o Senhor alerta que com certeza morrerão. E aí agora a gente vai pular para o capítulo 3, para ganhar tempo, eu só quis explicar mesmo esse início. E a gente vai ler o 3 todo. Aqui na minha Bíblia, não sei de vocês, mas tem um título que diz: o pecado do homem e da mulher. O meu também. E diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. No 3, é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. 4, é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. 5, Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras como se cobrissem. Não, para que se cobrissem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas,
Mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. E aí agora, no 20, tem um outro título que é Paraíso Perdido. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Vejam, agora os seres humanos se tornarão semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e a espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. E aqui, isso aqui, gente, é só para construir uma linha de raciocínio para vocês irem acompanhando. Deus fez todas as coisas, a gente só vai recapitular. Falou para eles que eles poderiam comer de tudo, só deu uma ordem muito enfática, que não deveria de forma alguma comer, porque com certeza morreriam. E aqui é uma morte espiritual, porque depois quando eles pecam, desobedecem, né, pecam, eles comem, depois as consequências, e o Senhor lista aqui várias consequências por conta do pecado, mas a pior delas, pelo menos ao meu entendimento, é a que com certeza morreriam, porque a morte espiritual nada mais é do que o afastamento de Deus. Deus expulsou eles. E essa é a contextualização que eu quero trazer para vocês. Mas a palavra principal se encontra em Romanos. Romanos 5. Romanos 5. Mano, vê a tua espada, Vaga. Eu achei que ia ser só Romanos, mas o Senhor queria que eu contextualizasse o negócio para tudo fazer sentido, se encaixar. Eu gosto assim. Romanos 5, do 15 ao 21. Diz assim: Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Não, gente, calma, me perdoem. Vamos ler lá do 12, desculpa. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, inclusive os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas, por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí, gente, o que o Senhor ministrou comigo
é uma coisa que é de conhecimento de todos. Porém, o que é de conhecimento, né, que eu estou querendo dizer? Que através de um homem entrou o pecado e que através de Jesus, né, Jesus veio para fazer a expiação desse pecado, para que a gente fosse declarado justo, para que a gente tivesse a chance de estar com Deus outra vez, de ter de novo acesso a Ele, porque lá atrás, como consequência do pecado, fomos expulsos, né? Adão e Eva foram expulsos e aconteceu a morte espiritual. Jesus veio para que a gente, né, tivesse essa chance. O Senhor fez todo um plano, mesmo com o pecado, né, mesmo ele avisando para que não fizessem, fizeram, e mesmo assim, após expulsar, ele fez todo um plano, arquitetou toda uma coisa para que a gente tivesse acesso a ele de novo, porque o desejo do Senhor sempre foi o relacionamento. E ele veio e fez todo esse sacrifício. Mas não foi, apesar de ter sido um no lugar do outro, a graça, ela não tem o mesmo tamanho do pecado. Apesar do pecado ter tido diversas consequências e ter abrangido todo mundo, abrangeu o Adão, a Eva, a cobra, a terra, os descendentes que ainda viriam, abrangeu todo mundo. Apesar desse tamanho todo, a graça de Deus é muito mais ainda. Não é como se fosse 100% do pecado que a graça cobriu. Ela transborda esse 100%. Transbordou. Ela vai muito além. Por isso que superabundou a graça transborda, é transbordante. Só que aí a gente tem deturpado muito a graça, porque a gente usa como um passaporte para o pecado. Porque a graça me cobre. Não, porque não, que a graça do Senhor me cubra. E aí a gente mete a língua em todo mundo, e a gente faz, a gente acontece, e aí só depois vai lá e pede perdão, não, porque a graça do Senhor veio, não, porque se não fosse a graça, realmente, se não fosse a graça, era um ar que tu falava e o fogo comia, porque a gente não presta, a graça veio, a gente teve o direito de estar com o Senhor de novo, a gente não utiliza do direito, porque tá aqui a palavra, tá o joelho, como tu disse, eu tenho boca para botar no pó, joelho para botar no chão, mas a gente não valoriza a graça que Deus nos presenteou a gente um presente. Todo mundo fala do preço que foi pago e que a gente vai pagar preço, a gente não paga, foi pago mesmo, né? E ainda não é até aqui não, que o Senhor quer tratar, não, aqui é só o começo. Por quê? Boa! Como eu disse, aqui não a graça não é o passaporte, né? Para que a gente tem o direito de pecar. Muito pelo contrário. Aí a gente agora vai para o 6, que o título é assim, o 6 de Romanos, libertos do poder do pecado. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que fomos unidos a Cristo juntos no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma nova vida. Nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. E o que o Senhor ministrou no meu coração é que a gente recebeu a graça e a gente não usufrui por completo dela. Primeiro, porque a graça ela é transformadora e a gente não se deixa ser transformado por completo. Eu quero trazer vocês para uma ilustração, porque eu gosto de explicar as coisas com ilustrações. Porque eu tenho filhos e aí tudo eu vou na base das ilustrações. E aí o que acontece? Imagina que imagina que o nosso coração é uma casa. E nessa casa nós temos os cômodos, né? Sala, cozinha, banheiro, etc. Só que aí tem um quartinho dentro, imagina que é o coração. E tem um quartinho onde a gente guarda em tudo. A gente guarda ali tudo que a gente vai acumulando. A gente guarda mágoa, a gente guarda umas feridas, a gente guarda uns pecados escondidos também. Enquanto o Senhor nos convida para viver com a graça, né? Debaixo da graça transformadora, a graça abundante, que super
abundou, né? A gente ainda mantém um lugarzinho em que o Senhor não tem acesso, que é um lugarzinho ali onde a gente deixa coisas acumuladas e coisas que vão mofando, porque ali não é só um lugar onde a gente guarda a ferida, não. A gente guarda ali o pecado, a gente guarda os sonhos também, sabe? Os sonhos que a gente vai enterrando, que a gente, não, isso aqui não é pra mim, não dá, é muito pequeno, eu sou muito pequena pra tal coisa, e a gente vai guardando, vai entulhando. Aí você imagina um quarto fechado, cheio de ferida. Ferida fede, né? É um cheiro de coisa podre, principalmente se tiver abafado, com uma atadura. E quantas vezes a gente tem uma ferida, a gente vai, pega uma atadura, passa, e aí a gente segue a nossa vida. E ali a gente não passa remédio, a gente não lava, a gente não cuida da ferida. Não deixa Jesus curar da ferida. Vamos ser logo mais específico. Sabe quando nós vemos andarilhos na rua e muitos deles, boa parte deles, eles têm alguma feridinha, né? Alguma coisa. E você vê atadura, muitas vezes, mas uma atadura podre já. Uma atadura suja, que você imagina até que pode ter bicho dentro. E assim, como o Senhor ministra para mim o cheiro e a aparência das coisas que tem dentro desse quarto. Sabe? Eu sei que a gente começou falando de Gênesis, a gente depois foi falando, né? Foi falando de pecado, graça, mas foi nisso aqui que o Senhor me trouxe, de que a gente bota um sorriso no rosto e a gente recebe a pessoa na sala, na nossa sala de visita, e todo mundo pensa, nossa, como fulano é feliz, caramba, como fulano, né, fala bem e não sei o quê, mas a gente tem um quarto lá atrás, que está entupido de coisa que não presta, que a gente não permitiu que o Senhor entrasse, porque a gente faz uma sala para ele, e a gente acha que é o suficiente, mas a graça ela é transbordante e ela abrange tudo. Não é como se eu pudesse escolher que parte que eu quero que o Senhor trate. Não é como se eu pudesse falar assim, até aqui tá tudo bem. Esse daqui o Senhor pode deixar guardado porque fede. E esse eu não queria incomodar o Senhor, só que vocês têm que entender que para Jesus não tem isso de que fede, para Jesus não tem isso de que é feio. Gente, quantas pessoas a gente viu em João, a gente está estudando, é paralítico, e a mulher com pecado que ele não acusa. E para ele não tem isso de, melhor deixar ele quieto mesmo. Não, Jesus quer pegar, ele quer limpar. E outra, ele não falou comigo sobre limpeza, na verdade. Ele falou comigo sobre quebrar o quarto, porque quando ele limpa, a gente tem a tendência de ir lá entulhar tudo de novo. A gente não se desvencilha do quarto, não. A gente continua. Jesus limpou, mas a gente vai lá e continua entulhando. A gente vai lá e continua entulhando. É ranço que tem do povo, é coisa que a gente fala na hora que não devia. E a gente vai entulhando de novo. Então Jesus ele quer quebrar o quarto de uma vez. Entendeu? Porque não vai adiantar ele limpar e você entulhar de novo. Porque imagina que tu faz uma faxina na tua casa. A gente, dona de casa, a gente faz uma faxina e tá tudo cheiroso. A gente usa um coalo, um negócio, fica tudo um brinco. Mas é aquele quarto. A gente acha que tá escondendo, mas o fedor que tá exalando. E é assim que a gente é na vida das pessoas. Isso me corta profundamente. Porque quantas vezes a gente sai falando, despejando um monte de abobrinha pela boca e pensa que as pessoas estão vendo a nossa aparência, o nosso rostinho bonito, o nosso cabelo cacheado, mas o cheiro tá exalando, o cheiro da ferida tá fedendo demais. E a gente tá pensando que tá enganando alguém. Talvez quem não esteja tão perto da gente, a ponto de sentir o fedor, ache que a gente tá arrasando. Mas só a gente sabe o quanto a gente guarda coisas lá, e Jesus também sabe, e ele tá aguardando a permissão, porque assim como a gente sabe é educado, apesar dele querer mudar a gente com toda essa graça, ele ainda aguarda que a gente permita a limpeza, que a gente permita, nesse caso, que quebre esse quarto. E Jesus não chamou a gente pra gente ficar escondido dentro desse lugar, porque quando o negócio aperta, a gente ainda tende a ir entrar lá pra dentro desse quarto, não basta guardar tudo, a gente quer entrar e ficar lá dentro do escuro, no meio daquele cheiro podre, e não foi para isso, gente, que Jesus morreu. Ele não fez todo esse negócio, esse plano todo. E isso é desvalorizar o sacrifício dele, porque ele chamou para que tivesse vida em abundância e não para que tivesse preso dentro do quarto, se escondendo no escuro. Ele também diz na palavra dele que é sobre luz. A palavra é lâmpada para os meus pés. Então, a gente já pode entender daí que não foi para ficar na escuridão. Ainda que a gente passe pelos vales, pelos montes e tudo mais, que a gente já sabe que a gente só vive dessa forma mesmo, é a vida do crente. No deserto, inclusive, tinha lá, gente, o fogo iluminando o povo, sabe? Na hora que o sol estava queimando, tinha uma nuvem, mas era uma nuvem como proteção, não como escuridão para sucumbir a gente não ter visão das coisas. Então, o Senhor está dizendo hoje,
Vamos deixar o Senhor quebrar o quarto. Vamos permitir que a graça nos superabunde. Porque não adianta deixar o Senhor cuidar de partes. Porque aonde você for, vai te acompanhar a ferida se você não permitir que ele trate. Aí todo mundo tá falando, a gente por esses dias tem escutado falar sobre a nova estação. Mas como que tu vai viver essa nova estação? Vai mancando, tu vai com essa ferida sangrando, fedendo. Não, nova estação, a gente vai pensar logo em quem? Flores, em coisas cheirosas. E aí, o Senhor está nos convidando para isso. Quer a nova estação? Eu quero, sabe? Todo mundo quer. Quer a promessa? Quer. Mas o Senhor trabalha com processos. Ele faz as coisas bem aos poucos. Então, não tem como a gente querer pisar na terra da promessa, querer viver a estação nova, onde tudo tem cheiro exalando, um cheiro bom, enquanto a gente tiver com essas feridas todas acumuladas de pus, um negócio que não cura nunca, e não vai curar porque está envolto da atadura, uma atadura que você não troca, que você não deixa limpar, e ali você quer ficar com a tua ferida, e aquele quarto imundo, pensa em um lugar fedorento. E aí você limpa toda essa casa, mas o fedor continua subindo. Você não consegue parar com uma amizade. Uma amizade não fica, porque quando começa a criar intimidade, ela sente o cheiro. E aí eu tô querendo dizer que a gente então tem que ser abandonado por causa disso? Não, gente, mas ninguém resiste. Porque tudo você é coitado, ninguém te ama, tudo é feio, nada presta. Porque quando a gente está envolto dessa forma e dentro desse quarto, a gente não consegue enxergar nada com os olhos de beleza. Como vai enxergar? Não tem como, a gente vai, como eu disse, a gente vai limpar a casa, vai botar o cheiro, vai fazer, vai acontecer, mas não vai adiantar de nada. Por quê? O local da ferida, o local lá que você entulha tudo, continua lá. Tu não permitiu Jesus entrar. Não permitiu que ele viesse com a marreta, porque às vezes ele vem dessa forma. Nem sempre vai vir com uma vassourinha e passar um paninho, não. Às vezes vai vir na base da marretada. E a gente não quer. Aí quer desfrutar da promessa, quer desfrutar da terra, quer desfrutar disso, quer desfrutar daquilo, mas calma, tem um negócio antes ainda que você está precisando se desprender. Tu deixou Jesus trabalhar aqui, deixou ele trabalhar ali, porque tem coisas que são mais fáceis, mas e aquele negócio que tu tá evitando tocar no assunto? Porque quando toca no assunto, teu ouvido chega a coça. E justamente é esse lugar que dá. Que a gente não quer que ele toque, que é a virada de chave. Porque vai doer. A gente sabe quando o negócio tá ferido, que vai lavar, né? Vai cuidar, dói pra caramba. Claro que vai doer, gente. Mas é como se, tipo assim, é como se não tem jeito. Você quer viver as coisas novas, vai ter que deixar as velhas para trás. Eu tenho falando disso comigo já tem um tempo, sobre deixar as coisas velhas para trás, queimar os barcos, não olhar para o que deixou e seguir em frente. Só que para isso a gente precisa se permitir ser curado. E aí, com isso, eu me lembrei do contato da irmã Vilma, né? Muita gente pode pensar, mas como é que eu vou fazer? Não sei o quê. Mas, gente, terapia. Parece não, é Deus mesmo trabalhando, querendo que a gente realmente seja livre. Porque esse campo, esse quarto, nada mais é do que a nossa mente, o nosso coração, que anda atribulado, anda cheio de mágoas, de feridas, de pecados que a gente não confessa. Porque a gente acha que as coisas começaram a melhorar, porque sim, o Senhor começou a limpar as coisas, a gente acha que já pode seguir, mas não é bem assim que funciona. É por completo. A gente acabou de ler, a graça, ela é super abundante, transborda. E como o Senhor ele vai completando as coisas, eu estava lendo o devocional de Spurgeon, e eu sei que nem todo mundo tem esse, então não precisa abrir, né, e tal, mas eu vou ler. É o da noite, do dia 29 de abril. Mas inclusive, quem não tem e quer, é só ir na minha vitrine que tem. É isso aí. E a gente também é empreendedor. Aí tá dizendo assim, o Senhor se agrada do seu povo, e é no Salmo 149,4 que se encontra. E ele diz assim, quão abrangente é o amor de Jesus. Não há parte dos interesses de seu povo que ele não considere. Gente, não há uma parte que ele não considere. Não há uma coisa que ele não queira fazer parte, que ele não queira entrar, que ele não queira participar. Participar não, ele quer morar mesmo. Não tem isso de convidar Jesus, não. Ele quer ser o centro mesmo da nossa casa, da nossa vida. Enfim, seguindo. Ele não pensa em você, cristão, meramente como ser imortal, mas como ser mortal também. Não negue nem duvide disso. Até os cabelos todos da cabeça estão contados. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz.
Seria triste para nós se nesse manto de amor não cobrisse todas as nossas preocupações, pois que mal poderia ser operado em nós naquela área de nossa vida que não estivesse sob a inspeção de nosso gracioso Senhor. Cristão, descanse seguro de que o coração de Jesus se preocupa com as suas menores questões. A amplitude de seu terno amor é tamanha que você pode descansar nele em todos os assuntos, pois em todas as suas aflições ele se aflige e, como um pai, se compadece de seus filhos da mesma forma que ele se compadece de você. Por falar em pai, eu já ia me esquecendo, mas agora eu lembrei. O Senhor também acabou ministrando comigo a respeito de paternidade. Ainda nessa vertente da graça, muitas vezes, por não não usufruir da graça por completo, a gente acaba não reconhecendo Deus como pai. E ele fez todo esse plano para que a gente fosse adotados por ele como filhos. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar Deus como pai. Eu, Alexia, tenho essa dificuldade de pedir coisas a Deus, esquecendo que ele é meu pai, não é só Senhor. Porque a gente acaba se olhando para Deus e lembrando de paternidade, a gente acaba ligando para a nossa paternidade terrena, para como foi nosso pai, como foi o pai do nosso pai, como nós somos como pais. Só que a paternidade do Senhor não é dessa forma. Ela é uma paternidade completa, não é uma paternidade do pai ausente, o pai que até está lá de forma física, mas a mente está em outro lugar porque não dá atenção ao seu filho, o pai que abandona e nunca mais volta. Não é esse pai. É um pai que realmente se importa, é o pai que está no começo, no meio e no fim, como a gente aprendeu com a Lorena. Ele é um pai por completo. Gente, é sobre completude, sobre usufruir da graça por completo. E por completo mesmo, não tem nada que você tenha feito que espante o Senhor. Ele já viu, ele contemplou. Só para te deixar informado. Então, você só precisa confessar, porque a palavra também diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ou até mais, posso dizer que é alcançado por ela. Então, a gente precisa se permitir agora ser alcançado pelo Senhor. Se permitir tratar daquilo que a gente tanto escondeu por tanto tempo. Porque todo mundo fala muito do curada para curar, mas, como você disse, é curada para curar, como vocês dizem, nós dizemos. É curada primeiro. Você já quer pular as coisas, quer pular as partes. Não, primeiro tem um negocinho antes lá que tu deu uma escondida, mas o Senhor continua contemplando, ele ainda está aguardando. E aí, minha filha, a gente vai tratar desse assunto aí quando? E chega a te dar um arrepio quando tu pensa, mas não vai ter jeito. Vai querer a nova estação? Eu também quero. Mas eu já entendi que eu vou precisar ser curada primeiro. Nós vamos entrar no processinho da cura. Nós vamos, ali como tem cantado por aí um corinho que diz: desce na olaria, vamos estar descendo na olaria, entendeu? Joelho no chão, boquinha no pó, e vamos deixar o papai fazer, porque vai doer, não vou esconder não, tá bom? Vai doer sim. A gente sabe mais, cicatriza depois. E aí a gente vai ter cicatrizes para mostrar como testemunho só. Não vai mais doer, não vai mais feder. A gente vai poder falar para as pessoas: olha, fulano, tá vendo essa cicatriz? Fedia aqui só, menino, mas Jesus veio. Ele veio, ele curou, ele lavou, ele derramou bálsamo, ele fez, ele aconteceu. Agora é só cicatrização, uma marca. E a marca serve para que hoje eu esteja aqui te contando o que aconteceu comigo. E se ele curou a mim, ele vai curar você. É isso que a gente está aqui para fazer, tá entendendo? E eu não tô falando isso aqui para vocês. Eu tô rindo, gente, mas... Só o coração. Como que isso me partiu? Meu Deus, eu tô rindo, mas é porque a graça do Senhor, ela constrange. De forma que a gente começa a rir de nervosa. Minha carne tá tremendo, assim, porque eu sei que é pra mim essa palavra. Gente, quantas vezes eu sangrei em cima dos outros. Todo mundo sentiu o fedor que tava exalando. A minha cara tava aqui, ó, bonitinha. Mas por dentro, o quarto lá do coração que eu escondi as coisas, exalava cheiro ruim, gente. E aí agora eu não quero mais continuar nesse lugar. Eu espero que para vocês tenha servido de norte também do que o Senhor quer para a gente antes mesmo da tal nova estação, porque todo mundo quer o novo, mas para o novo tem que largar o velho. E é só até aqui mesmo que eu tenho para falar hoje. O Senhor queria que eu falasse, porque não veio de mim, que eu nunca ia me corrigir, né? Eu mesma. Glória a Deus, Deus te abençoe, Alex. Amém. Me prepara que eu vou te chamar outras vezes. Vou trocar aqui. Deus te abençoe, Vicky. Amém. Beijo. Beijo.
Minhas meninas, que palavra abençoada. Meu Deus, e ela foi lá no princípio do pecado. Tá vendo que tem pregador aqui? Tem. Eu gosto de Jesus porque ele faz assim. Ainda tem 7.000 que não se dobram, tu entende? Foi lá em Gênesis, trouxe como foi que deu início ao pecado, como foi que Adão pecou, como foi que o pecado entrou. Aí veio para Romanos para mostrar como foi que ele saiu, porque entrou por um homem e saiu por um homem. Tu entendesse? Onde o pecado abundou, superabundou a graça, levou a gente para uma ilustração de um quartinho aqui, ó, que é onde a gente diz, Jesus pode mexer em tudo, mas aqui não mexa não, porque aqui dói. E é justamente onde dói que ele quer tratar para poder cumprir na tua vida o que ele disse. Tá entendendo? Meu Deus, e eu quero falar com vocês sobre um ponto que a Alexia falou, o curadas para curar. No capítulo 2 do livro de Esther, a Bíblia diz que antes de Esther ser levada à presença do rei, ela passou 1 ano de tratamento. E esse ano consistia em 6 meses em óleo de mirra e 6 meses em perfume. Óleo de mirra significa tratamento, cura de feridas. Abrir as feridas e passar óleo de mirra. E tu sabe que abrir ferida dói. Limpar, tirar o que ele não se agrada, sabe? Ele vai abrir a ferida e para ele abrir essa ferida e curar ela, ele precisa expor, tirar a atadura que a Alexia acabou de falar. Ele vai tirar a atadura, até quem não quer ver vai ter que ver. Tu tá entendendo? Tu não quer mostrar, mas o Senhor tá dizendo que para ele te levantar para curar outras pessoas, ele vai ter que expor essa ferida. O cheiro vai ter que subir para ele tirar essa atadura e jogar fora. Ele vai derramar mirra em cima dessa ferida. Vai limpar, tá entendendo? Para poder tratar, para poder cicatrizar, para não causar algo pior, para que essa ferida não venha crescer, não venha infeccionar e tu não venha perder coisas que é preciosa para você por causa da negligência do tratamento dessa ferida, porque a graça tá aí querendo tratar, mas tu não estás deixando. E o Senhor está te convidando. Você quer viver o novo, você quer romper para o novo tempo, mas você não quer permitir que eu entre nessa causa, que eu entre nessa situação, que eu venha refazer essa rota, que eu venha cuidar dessa ferida. Porque a Bíblia diz que depois dos 6 meses de mirra, de tratamento de cicatrização, aí é 6 meses de perfume, para tu exalar o bom cheiro de Cristo. E onde antes fedia a coisa podre, como a Alexia trouxe aqui, agora vai exalar o cheiro que agrada a narina do rei. Agora, depois do tratamento, tu vai exalar o cheiro de Cristo. Para quem olhar e dizer assim, hoje quando ela passava aqui, era um fedor, um mau cheiro de ferida, era uma atadura encardida. A gente via mesmo que aquela ferida estava aberta e agora é um cheiro bom. Agora é outra pessoa, fala diferente, se comporta diferente, entra diferente, sai diferente. Agora quem não suportava estar perto dela, agora ela já tem amigos, já tem amiga. O casamento está uma bênção, os filhos foram transformados. Por quê? Porque permitiu que o Senhor curasse as feridas.